Boa noite a todos. Como disse o Irineu, é a minha terceira vez, eu vou tentar melhorar. Fui encarregado pelo pessoal do Luz Eterna para conversar com vocês nesta noite a respeito da evolução e finalidade da alma. O recadinho que o Irineu, via de regra, esquece de dar é o pedido para que as pessoas desliguem o seu celular. Eu costumo acrescentar que cada um pegue as suas dificuldades do dia, ou aquilo que mais os incomoda, bota dentro de um saquinho e deixa lá fora, pelo menos na próxima hora. Naturalmente, elas vão crescer nessa uma hora, mas vocês só vão ficar sabendo quando sair. E assim a gente fica um pouquinho mais em paz, mais tranquilo durante esta hora. Quero convidá-los, não para uma oração, prefiro o termo reflexão. A respeito do quê? Daquilo que mais incomoda cada um de vocês. E que essa reflexão seja dirigida a Deus, ao seu anjo protetor, ao seu anjo da guarda, enfim, aqueles em quem vocês confiam. E que vocês peçam o auxílio que imaginam que merecem diante dessa dificuldade. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso. Mas prestem atenção no que pedem, porque Deus costuma atender a todos os nossos pedidos, mas da maneira que pedimos. Vamos lá. Também costumo interromper para que não peçam demais e de maneira errada. Vamos lá ao nosso tema de hoje, evolução e finalidade da alma. De forma geral, a ciência moderna estuda o ser humano sem fazer referências a uma alma imaterial. Uma vez que se ela existe, não pode ser observada nem medida pelos instrumentos atuais. Houve um período em que a ciência se preocupou de maneira precária em definir se a alma existia ou não, chegando, inclusive, um grupo a se aproximar de pessoas que estavam no fim da vida, em fase terminal, e pesá-los quando fosse declarada a morte clínica, para ver se a alma fazia uma diferença no peso físico da pessoa. Como vocês podem ver, o negócio era bem precário, realmente. Agora, apesar da ciência não ter certeza disso, alguns cientistas têm tentado encontrar evidências da existência da natureza, da existência e da natureza da alma humana. Então, os fisiologistas, aqueles profissionais capacitados para saberem como são, quantos são e como funcionam os nossos órgãos, resolveram definir ou tentar definir aonde estaria
essa alma, se é que ela existia. E a gente tem essa coleção inteira. Cada um achando que o coração, membrana, cérebro, aqueduto de Silvius, quarto ventrícula, glândula pineal, cerebelo, corpo caloso, corpo estriado, substância medular. Vocês não têm obrigação de saber onde é que está cada uma dessas coisas. Eu tenho que ter uma vaga lembrança. A doutrina espírita, em particular, imagina que a alma estaria relacionada, não contida na glândula pineal. Ou, se é que eu posso me colocar melhor, dizer que as funções do nosso organismo inteiro passam pela glândula pineal. É a melhor definição que eu posso dar para vocês quando a doutrina espírita se dedica mais à glândula pineal. Mas esse é um assunto para uma discussão bastante grande, ampla, e não sou eu que vou fazer isso com vocês, nem é a hora. Está lá a glândula pineal, bem na base do cérebro. Mas, apesar disso, para nós da doutrina espírita, estamos todos, através de variadas encarnações, fazendo uma viagem para o aprimoramento moral. E ser imperfeito, ter imperfeições, faz parte do processo do aprimoramento moral. Se não, vejamos, aprendemos lá que o espírito, que é um sinônimo de alma, é criado simples e ignorante. Porém, com todo o ferramental, com toda a estrutura necessária para poder percorrer esse caminho de simples e ignorante até a perfeição, ou a viagem do aprimoramento moral. Mas da mesma maneira que ele foi dotado de toda a estrutura para percorrer esse caminho, ele também foi aquinhoado com um negócio chamado, ou um equipamento, se é que dá para falar em equipamento, chamado livre-arbítrio, que nada mais é do que a decisão dele próprio, o espírito, de fazer ou não fazer alguma coisa, tomar ou não uma atitude, um caminho, enfim, se mexer. Então temos variadas encarnações, rumo ao aprimoramento moral, e ser imperfeito faz parte do processo. Eu imaginei um exemplo bem primário, bem material, para que a gente possa dar como exemplo a história da trajetória do espírito de simples e ignorante rumo à perfeição. Vamos imaginar um bebê recém-nascido. Quando ele vem à luz, geralmente, qual é a primeira reação dele? É chorar. Se não chorar, não vale, já leva o primeiro castigo, dá-lhe uma palmada. Mas só chorar não vai adiantar nada. Não vai fazer com que ele progrida nada. E ele tem fome. Ele precisa se alimentar. Se ele não aprender a chupar uma mamadeira ou o seio da mãe, vai morrer de fome.
Se depois ele não aprender a caminhar, não vai poder sair do lugar. Se não aprender a mexer com as mãos, a utilizar o braço, etc., não vai a lugar nenhum. A mesma situação do espírito simples e ignorante. Deus criou o espírito simples e ignorante, mas quis que ele tivesse a responsabilidade e trabalhasse para percorrer a linha do aprimoramento moral. E por isso, como dizemos, a imperfeição faz parte do processo até que a gente consiga. Quanto tempo? Vai depender de cada um, da vontade de aprender a chupar alguma coisa, mexer com a mão, com o pé, enfim, se vira. Hoje de manhã esse controle já andou me dando baile. Provavelmente é uma bateria. Bom, a alma existe ou não existe? Como é que fica? Deuteronômio ou Deuteronômio, ou nominho bonito. É o 5º livro da Torá, a primeira seção da Bíblia hebraica e parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. E o que nós temos com isso? O título em hebraico é derivado do primeiro versículo. Estas são as palavras que Moisés falou, e tem mais coisa pela frente. Mas nós queremos chegar em outro lugar. No Deuteronômio, a condenação é reforçada aos hebreus, que são instados, são orientados, são empurrados para a situação de não adotar a prática de qualquer arte mágica, seja adivinhação, feitiçaria ou necromancia. A necromancia é a arte de falar com os mortos, arte para esse período. E a doutrina espírita acredita na comunicação entre o espírito encarnado, vivo, e aqueles desencarnados. Quer dizer, seria a necromancia para os termos daquela época. No entanto, um episódio envolvendo a prática da necromancia, ou seja, a de falar com os mortos, é citada normalmente no primeiro livro de Samuel do Antigo Testamento. Quer dizer, não é nova a situação de você conversar com, na época, os mortos, ou, na nossa época, com os espíritos. Para nós, os chamados espíritos desencarnados. E daí entra uma outra figura na história. Quem era a bruxa de Endor? Endor é uma localidade e a bruxa de Endor é um personagem bíblico do Antigo Testamento, de aparição principal no primeiro livro do Samuel. Trata-se de o que está entre parênteses, médium, que é o termo que nós espíritas usamos. O médium é a colocação minha. O texto diz, trata-se de uma necromante em Endor, que aconselha ao rei Saul, antes dele batalhar contra os filisteus. O interessante nessa história e neste texto é que quem falou lá da condenação reforçada aos hebreus é exatamente o Saul,
que na época era o rei. Quer dizer, se você queria falar de necromancia, não pensa perto do Saul, porque você está condenado. E, numa situação desesperadora, Saul se dispôs a ir conversar com a bruxa de Endor. Existe até esse quadro, A Sombra de Samuel, invocado por Saul, desse autor, lá da época de 1800. Então, a bruxa de Endor constitui-se numa necromante, moradora do vilarejo de Endor, no Vale de Jirel, entre a colina de Moré e o Monte Tabor, consultada pelo rei Saul, quando este deseja comunicar-se com o espírito de Samuel. Gozado, um cara que acha que os outros não podem fazer isso, mas ele acredita e vai lá. Antes de combater contra os filisteus. Apesar do texto, Samuel de fato aparece e a bruxa, no entanto, se assusta, não com o Samuel, mas quando ela percebe que quem está consultando é Saul, o rei. Aqueles que quiserem mais detalhes a respeito da bruxa de Endor, a Wikipédia, a internet, está cheia de dados. Eu costumo acrescentar que alguns confiáveis, outros nem tanto. Aliás, a internet está cheia de coisas que nem tanto. Mas, como curiosidade, dá uma olhadinha. Depois que eu contei a história da bruxa, vamos voltar a falar do centro espírita e da evolução da alma. Eu coloquei exatamente a fluidoterapia aqui já de início, porque o que é a fluidoterapia? Um tratamento espiritual para problemas materiais, olha o Saul querendo a guerra, ou espirituais, relevantes, indicado para pessoas que já esgotaram os meios e recursos convencionais. O tratamento da fluidoterapia tem duração de 5 semanas e, para que tenha eficácia, não deve ser interrompido. Às terças-feiras, às 6 horas da tarde, é feita a triagem das pessoas e agendamento. Quando a gente fala em triagem, porque às vezes acontece que o pessoal que faz essa triagem aqui na casa percebe claramente que não se trata de um problema espiritual, mas de um problema material. O que não implica que essa pessoa não vá fazer a fluidoterapia. E nessa fluidoterapia, aqueles que a fazem vão fazer o que na primeira e na última semana? Exatamente consultar uma médium através de um espírito. Bom, essa casa tem ainda palestras e passes. Não gosto do termo palestras, acho meio pesado. Prefiro uma conversa, uma exposição. Palestra para quem conhece o assunto profundamente. E durante a explanação, os frequentadores são convidados, não obrigados, para receber o passe nas salas ao lado aqui do salão. Terça-feira, como hoje, às 14h20. A pesquisa da bruxa de Endor, ou da doutrina espírita, nos seus livros básicos e em tudo mais que o cerca, os que desejarem poderão tomar algum conhecimento, fazer alguma pesquisa através da nossa biblioteca, que tem hoje mais de 11.000 volumes. É difícil a gente deixar aqui aproximadamente tanto. O Irineu, ele surpreende a gente todo dia. Cada dia que você chegar aqui, ele já botou mais um livro na biblioteca.
Então, fiquem vocês com a informação que são mais de 11.000 volumes. O Irineu empresta com boa vontade, convida-os à leitura e principalmente à devolução. Também temos a livraria, a cargo da Ivone. Conta com obras espíritas especialmente selecionadas. Quando a gente diz especialmente selecionadas, porque nem toda obra dita espírita realmente é espírita. Aqui, para que o livro seja vendido na livraria, ele é submetido, vamos dizer assim, em termos simples, a uma triagem. E se a pessoa souber de algum título de livro espírita que não encontra nas livrarias, trazendo para a Ivone, se o livro for espírita, ela vai encontrar. Naturalmente, a livraria não empresta, apenas comercializa livros espíritas. E vamos para a evolução da alma. Alma é um termo derivado do hebraico, significa vida ou criatura, e também do latim, que significa o que anima. Temos ainda um outro termo, que seria o anima mundi, ou alma do mundo. É um conceito cosmológico, dizer, mundial, de uma alma compartilhada ou força regente do universo pela qual o pensamento divino pode se manifestar, em leis que afetam a matéria, ou ainda, a hipótese de uma força imaterial, um Deus, inseparável da matéria, mas que provê a matéria de forma e movimento. Termo criado por Platão. Voltamos ao começo do espírito criado simples e ignorante. Todos nós temos um corpo físico, material, uns mais bonitos que os outros. Mais alto, mais baixo, mais redondo, menos redondo. O importante é que eles funcionem. E temos o mais importante de tudo, para nós, a chamada alma ou espírito encarnado. Espírito encarnado como nós, com um corpo físico. E também um terceiro componente, o princípio intermediário, o perispírito, que seria o que dá a chamada forma humanoide ao espírito. Então, o nosso grande problema é o desenvolvimento dessa alma, a evolução dessa alma. Porque, na verdade, quantas vidas nós teríamos? Vidas, uma só, a espiritual. A gente tem várias encarnações. Então, na verdade, no momento a gente está fora de casa, esperando a hora de voltar para casa. Eu, por exemplo, estou cada vez mais próximo, já estou com 82, já estou com a minha cota vencida, já estou vivendo de juro. Ou, como eu costumo dizer, muita coisa para melhorar ainda, enquanto não melhorar, não passa para o outro lado. E eu costumo brincar com uma outra coisa, o recado é que a maioria das pessoas diz, pomba, eu não vou fazer tal coisa, eu vou ter muito tempo para descansar, eu vou para o descanso eterno. Comunicar a vocês que descanso eterno, lamento, mas não existe. Quando você passa do outro lado, não melhora nada, mesmo com os discursos que ficam ao redor da pessoa, quando ela está de partida, né? Como ele ficara bonzinho, etc. Não melhorou nada. Vai para o outro lado exatamente tal e qual era. Então vamos tentar melhorar enquanto
dá tempo, quando dá para se mexer. Então, para a evolução da alma, devendo o ser humano progredir, dizer, percorrer a escala do aperfeiçoamento, ir em direção à perfeição, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando na pesquisa dos meios para deles subtrair. Por exemplo, vamos pegar a comida, que é o exemplo mais fácil da gente ter. A gente precisa dela. Mas como diz o Chico Xavier, lembra da oração diária que a gente costuma fazer? Tudo que a gente pede para Deus, dá o pão nosso de cada dia. Se a gente ficasse só no pão nosso, provavelmente a gente caminhava mais rápido. Mas, palavras ainda do Chico Xavier, a encrenca começa quando a gente, além do pão, já pede uma manteiga. Só falta pedir a marca também, né? Com sal, sem sal. Então, a dificuldade para eliminar os males que a gente está sujeito reside exatamente no nosso comportamento. Por isso que ninguém, absolutamente ninguém, pode imputar a outrem a situação em que se encontra. A situação em que a gente se encontra é exatamente aquela que a gente produziu. Foram as escolhas que fizemos. Se elas não foram as escolhas corretas, a gente está fora do caminho. E daí está com os males ou o mal para ser consertado. E de novo eu vou lembrar a história do recém-nascido, dizer também que ou você se mexe, ou não vai sair da situação que está. Se não é capaz de se mexer sozinho, se percebe que precisa de ajuda, procure ajuda. Agora, procure ajuda preparada para aceitar ajuda, para tentar ver se é o primeiro passo para se recuperar daquela situação e começar a evitar esse tipo de mal. Estimula a inteligência. Conta uma história de que um burro caiu num buraco. Mas o burro está lá dentro e como é que vai fazer? Não tinha como tirar o burro e está vivo. Coitado do burro, como é que ele vai fazer? Não vai poder comer, vai morrer de fome. Então, algumas pessoas se reuniram e resolveram aliviar o sofrimento do burro. Resolveram que iam enterrá-lo. Quer dizer, vamos encher de terra, já cobre, fica direitinho, pronto, acabou, não, resolve o problema do burro. E o nosso, né? Estamos aqui preocupados com o burro. E começaram a jogar terra para dentro do buraco. Só que a terra caía em cima do burro, ele se mexia, a terra caía no chão e tal. E à medida que a terra foi caindo e o burro pisando em cima, o buraco foi diminuindo. E daqui a pouco o burro estava indo, livre, leve e solto. O pessoal queria enterrá-lo, mas ele resolveu se mexer. Então, qualquer que seja a situação desagradável que incomoda a gente, aquelas que eu pedi para vocês deixarem lá fora, se mexe. Quem sabe sai do buraco. Esse negocinho não quer brincar comigo. Se ele não brinca comigo, eu brinco com ele.
Os males de todas as espécies, físicos ou morais, que afligem a humanidade, apresentam duas categorias. E importa distinguir aqueles que o ser humano pode evitar e aqueles que independem da sua vontade. Entre os últimos, os flagelos naturais. Os males que ele pode evitar, a gente conhece de cor e salteado. Não exceda a velocidade, não passe o sinal vermelho, enfim. Aliás, falar em sinal vermelho, hoje eu estou chegando aqui no centro, quando eu me preparo para, dando o sinal para entrar na garagem do centro, alguém passou do lado, numa velocidade, quer dizer, mais um tostãozinho eu teria batido aqui na entrada do centro. E claro, a gente poderia falar dos males que a gente pode evitar, citando no mínimo uma centena deles. E que a gente conhece todos eles. Mas que a gente insiste em não se livrar deles. Não vou perder o tempo de vocês, irritá-los, citando exemplos nominais de males que a gente pode evitar. Mas e os flagelos naturais? Ricardo, realmente os flagelos são provas que dão ao ser humano ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse, amor ao próximo e não deixar-se dominar pelo egoísmo. Muito obrigado. Vamos ver se funciona agora. Provas que dão ao ser humano ocasião de exercitar sua inteligência. À tarde eu estava me lembrando, agora questão de 2 ou 3 dias atrás, provavelmente vocês também viram, a notícia de que o Chile colocou em operação o trem mais rápido da América do Sul. Pois é, o Chile, bacana o trem. O Chile é um país que sofre muito com terremotos. E é na América do Sul um país muito bem preparado para terremotos. Quer dizer, exercitando a inteligência, o governo, a população, as escolas, enfim, o Chile, se preparou para que a catástrofe, que podia ser um terremoto, se acontecer outro, provavelmente seja menor. Outro exemplo que a gente tem, por exemplo, na área de terremotos, o Japão, que destrói uma estrada e o DR deles conserta rápido. Uma semana depois a estrada está nova. Então, serve o flagelo para exercitar a inteligência não só do indivíduo, o adiantamento da alma de um espírito, mas também de uma coletividade. E desenvolver também nesses espíritos algumas qualidades difíceis da gente aprimorar. Paciência, resignação, ante a vontade de Deus. E o desejo de manifestar o que a gente também nem sempre o faz da maneira correta ou com a frequência que devia, sentimento de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Esse é mais difícil ainda. E não deixar-se dominar pelo egoísmo. Já diz a doutrina espírita, você quer saber o tamanho do egoísmo do indivíduo? Dá para ele um pouquinho de poder.
Daí o pavão abre a cauda. Funcionou. É notável que as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual e moral. E, por consequência, no estado social das nações nas quais se cumprem. Eu me lembrei de um exemplo da Segunda Guerra Mundial. Eu nasci em 1942, a Segunda Guerra terminou em 1945, e foi quando chegou ao Brasil, ou começou a ser usado no Brasil, o antibiótico. O antibiótico é um produto que se desenvolveu, que se aprimorou e que se tornou comum durante a Segunda Guerra Mundial. E só o aparecimento do antibiótico, a gente imagina hoje quantos milhões de indivíduos poupou de uma morte prematura. Quer dizer, você morria de uma tuberculose na boa, contraiu tuberculose, um abraço. Um apendicite, idem. Quer dizer, qualquer infecção, a coisa ficava preta. Então, esse um exemplo. Então, a gente precisa aprender com a calamidade, ver o que acontece depois, quando a gente promove, como o Chile, as medidas necessárias, exercita a inteligência, enfim. Do limão, faz pelo menos uma limonada, para não ficar totalmente no prejuízo. E claro, o aparecimento do antibiótico, por exemplo, foi afeto ao estado social. E, naturalmente, não ficou só nas nações onde a guerra se desenvolveu. Acabou se espalhando por toda a humanidade. Um objetivo que a doutrina espírita nos ensina divino, quando de calamidade com muita morte, é o objetivo de operar um remanejamento na população normal e ativa do globo. Como é que a gente pode entender isso? Nos ensina a doutrina espírita que, de repente, de época em época, ou em algum tempo, alguns espíritos bem mais evoluídos do que a média deste mundo de provas e expiações, se propõem a reencarnar para promover, digamos, um avanço em algum setor da humanidade. E aí a necessidade de você repovoar, mas já com uma população diferente. A Gênese, a partir, mais ou menos na página 196, vocês poderão explorar essa particularidade das calamidades com mais detalhe. Não esqueçam que a doutrina espírita são 5 livros que a gente estuda há 10 anos e continua estudando e ainda não entendeu eles todos. Então não é o Pedro Paulo que vai contar para vocês a história. A união do espírito com a matéria é, pois, útil ao seu adiantamento, ao adiantamento do espírito. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, quer dizer, uma vez encarnado, pelo trabalho inteligente que realiza em seu proveito sobre a matéria. Quer dizer, o espírito tem a faculdade de agir sobre a matéria. Concorre para a transformação e progresso material do globo, já que está agindo sobre a matéria, do globo que habita. E assim,
progride o espírito e já faz um treinamento colaborando na obra do Criador. Porque ajudar mesmo para valer com mais gabarito só quando chegar lá em cima, no fim da escada. A gente, via de regra, se queixa, pô, eu devia ter nascido, sei lá, 50 anos atrás, eu queria nascer daqui mais 20 anos para ver como é que está. Lázaro, em 1863. Cada época e cada período da humanidade é marcada pelo cunho da virtude, um progresso muito grande, ou do vício, que é onde esse período ou a gente vai ganhar ou perder, dependendo se for uma virtude ou se for um vício. E a nossa geração, ou o estágio atual da nossa humanidade, é de uma atividade intelectual muito grande e o vício nosso, a indiferença moral. Quando a gente fala em atividade intelectual, exemplos práticos. Quando Lázaro disse isso, acho que nem tinha sido construído ainda, mas qual era a comunicação no início, a transmissão de dados, por exemplo, da Europa para a América, seja do norte ou do sul? O cabo submarino. Cabo submarino. E se rompesse o cabo, não tem comunicação. Imagine o trabalho que dava esse danado esse cabo. Aliás, ele existe até hoje. E hoje? Mas não vamos pular para hoje, vamos pular para 1970 no Brasil. Quem queria fazer uma ligação para São Paulo? Telefônica. Telefonista, quero falar no número tal em São Paulo. Isso às 7 horas da manhã. E você ia falar às 5 horas da tarde. E berrava tanto que não precisava nem de telefone, o cara escutava lá em São Paulo. Uma vez implantada a descagem direta à distância, no período do regime militar, o projeto previa, eram completadas 300 mil ligações por dia, o projeto previa 2 milhões de ligações. E uma vez implantado, no primeiro dia, ele já foi superado. Porém, vocês imaginam a quantidade de ligações que não eram concluídas e quanto foi o avanço social disso. Vamos ver um outro exemplo. Santos Dumont voou há quanto? 150 anos, mais ou menos? Acho que nem tanto. Não, não faz isso. Mas, quando os irmãos Wright estavam tentando voar nos Estados Unidos, alguém lá nos Estados Unidos disse que o homem não voaria nos próximos 1000 anos. Menos de 20 anos depois, Santos Dumont voou com o 14 bis. E hoje nós temos o James Webb, fazendo fotografia de lugares que a gente sequer imaginava que existisse. Então, realmente, a nossa virtude, a atividade intelectual. O nosso vício, a indiferença moral. Vide Ucrânia, Rússia. Nos nossos vizinhos aqui, Venezuela e Guiana, África e outros conflitos menores ao redor do mundo. Tinha razão Lázaro lá há mais de 200 anos atrás. Mas vamos voltar a falar da alma. Um estudo analisou a veracidade das cartas psicografadas por Chico Xavier. Será que a alma existe? Ou não existe? É uma pesquisa realizada na Universidade de Juiz de Fora,
concluiu que as informações contidas em um lote de cartas psicografadas pelo Chico Xavier, que morreu em 2002, eram verídicas. São 13 cartas atribuídas a Jair Parente, morto por afogamento em 74. O Chico Xavier começou a psicografar as cartas no ano da morte do cidadão. E prosseguiu até 1979. Esse trabalho, primeiro isso aqui, esse psiquiatra Alexandre Moreira Almeida, brasileiro, diretor do Núcleo de Pesquisa da Espiritualidade e Saúde, lá da Universidade de Juiz de Fora. O estudo teve início em 2011, das cartas do Chico Xavier, e foi feito em parceria com a Universidade de São Paulo, a partir do pós-doutorado dos pesquisadores Denise Paraná e Alexandre Rocha. Alexandre Rocha é filho do Dr. Alexandre Sec, que foi presidente desta casa, colaborou com essa casa durante tanto tempo. E, para a gente imaginar se essa alma existe ou não existe, esse psiquiatra, mais uma psiquiatra que eu não me lembro o nome dela, eu para nomes assim eu sou terrível, muito ruim, e mais um filósofo, eles lançaram um livro, A Ciência da Vida Após a Morte. E esse livro foi lançado fora do Brasil. E em janeiro deste ano, aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo durante uma apresentação na Universidade Federal do Paraná. O livro desse cidadão, ou desse trio, se encontra à disposição de pesquisa na nossa biblioteca e à disposição para venda com a Ivone na livraria. Conforme o psiquiatra, olha eu repetindo, saí um pouquinho do assunto. Isso aqui é um planador tcheco, o nome dele é Blanik, e foi nele que eu realizei, não exatamente neste. O que eu aprendi a voar foi ele era azul. E foi num planador Blanik que eu realizei o meu sonho. O sonho de voar. Eu, desde pequeno, queria aprender a pilotar. Mas nunca enxerguei bem, como não estou enxergando hoje. E fui barrado já no exame, quando quis fazer o meu brevet de piloto, em avião de motor. Mas corri atrás do meu sonho e me tornei piloto de planador. Um voo delicioso. Mas por que sono? Por que sonho? Porque nós vamos falar agora de sono e sonho. E, de novo, vamos ver o que tem isso a ver com a nossa almazinha que está procurando essa evolução. Para a ciência, sempre a ciência. Os mecanismos do sono ainda não são inteiramente claros, mas são objeto de investigação. Se tem um negócio que a ciência gosta é de investigar. Né? Mas, segundo esse Lavier, pesquisador do sono, o número de ciclos por noite que a gente tem do sono é cerca de 5. A ciência não sabe exatamente quantos ainda. Sabe que com o passar da idade, esse número de ciclos se alteram e sabe que eles duram cerca de 90 minutos. Parece que o número de ciclos está em torno de 4 ou 5. Também que você acorda, lembra do sonho. Se você não anotar esse sonho, não escrever em algum lugar alguma coisa, daqui a pouco você já não lembra mais, ou não lembra de detalhes. E se você acordou no meio da noite, você não teve ainda seu último sonho. O último sonho vai ser o do
último ciclo de sono, sempre. Os estudos também demonstram que durante o REM, que é o movimento rápido dos olhos, é que os sonhos ocorrem. E essa fase de movimento rápido dos olhos representa 20 a 25% do tempo total do sono e surge em intervalos de 60 a 90 minutos. Significa que, enquanto dormimos, 20 a 25% do tempo que a gente dorme, a gente está sonhando. Mas a gente acorda lembrando do boleto, da correria que vai ter durante o dia, de filho que tem que levar para a escola, e mais uma coleção. Não dá tempo nem de lembrar, nem de escrever o sonho. Mas é assim que nos ocorre. É essencial o sono para o bem-estar físico e psicológico. Psicológico? Ia ser só para o físico. Não tem nada de psicológico, não tem nada de alma, não? Mas bem-estar físico e psicológico do indivíduo depende do sono. E daí a doutrina espírita pergunta: qual a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Você está se preocupando com abobrinha e sonha com melancia? O que está vindo? Eu escuto alguém dizendo alguma coisa que você nem... Às vezes até numa outra língua. Segundo a doutrina espírita, é fato. A gente ouve até frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. Um pouquinho na frente a gente vai entender por que quando os sentidos começam a entorpecer-se, quando a gente começa a se preparar para dormir realmente. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco quer se comunicar. A ciência não. Não explica. A gente não sabe direito. Agora, durante o sono, será que a alma nossa vai ficar no sossego também? Vai ter uma pestana? Má notícia para a alma, né? Ou para o nosso espírito. Não, o espírito jamais está inativo. Olha a aposentadoria aí postergada. Não vai dar para se aposentar. Durante o sono, afrouxam seus laços que prendem o espírito ao corpo. E não precisando o espírito do corpo, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E agora a ciência descobriu mais uma coisa ainda. Recentemente descobriu que os bebês no útero têm movimento rápido de olhos. Significa o quê? Que 20 a 25% desse tempo os bebês estão sonhando. Mas de novo a ciência pesquisa, mas não sabe por quê nem com quê. Onde ela chega lá? Em diversas tradições culturais e religiosas, o sonho aparece revestido de poderes premonitórios, ou até mesmo como uma expansão de consciência. Como é que a gente pode julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelo sonho. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado que o corpo está em vigília. O espírito lembra-se do passado, algumas vezes até dá uma olhadinha no futuro, adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro mundo. Quando a gente fala de outro mundo, tem algum outro mundo habitado ainda? Não.
A gente aprende na doutrina espírita a escala de mundos. Os primitivos, os de prova e expiação, que é esse onde a gente está brincando por enquanto, os de regeneração, etc., até chegar no mundo perfeito. Então, o espírito, claro, depende do grau de evolução do espírito, os mundos que ele pode também alcançar. Não é porque ele é espírito, ele vai chegar mais longe do que pode. A ciência, de novo, outras correntes veem o sonho de modo diverso. Neurocientistas, de modo geral, afirmam que o sonho é apenas uma espécie de tráfego de informação sem sentido e que tem por função manter o cérebro em ordem. Gozado, né? Tráfego sem sentido, mas que é para manter o cérebro em ordem. Mas é coisa da ciência. Agora, a ciência esbarrou com uma outra coisa. Existem muitos outros casos de sonhos reveladores em várias áreas da ciência e da arte, o que todavia não impedem que os sonhos sirvam também para recuperar a saúde do organismo e do cérebro. Isso diz a ciência. Mas eles descobriram que tem sonhos fantásticos dentro da própria ciência. Algumas pessoas já passaram por isso. Relato que às vezes, quando sofrem uma paralisia corporal ao se deitarem para dormir, afirmam que deitadas perdem os movimentos e a capacidade de falar, ficando com o corpo pesado e duro, preso na cama. Você fez de conta que ia dormir, o espírito já tirou o tíber. Ainda bem que isso passa. Então, dizem que ouvem vozes, escutam passos, vozes estranhas, cenas ou pessoas, e via de regra o desespero bate, né? Porque o mais preparado que você esteja, não deve ser fácil. Mas vamos aos sonhos dentro da ciência. O que diz a escritora inglesa em 1817? A ideia de nomear o personagem Frankenstein com esse nome surgiu de um sonho. O nosso amigo aí que nós conhecemos, o Paul McCartney, ele afirma que a música Yesterday, ele viu num sonho. Ao acordar, o músico só botou no papel e ganhou o dinheiro que ganhou até hoje, né? Sonho. E a alma não existe. Essas aqui são mais complicadas ainda. Na ciência, sonhos revelaram descobertas do Kekulé e do Mendeleev. Os que passaram pelo colégio conhecem bem os dois cidadãos, né? E na minha opinião, a opinião do Pedro Paulo, espíritos bastante evoluídos. E já vou dizer lá na frente por quê. O Kekulé, em uma noite do ano de 1865, sonhou com uma estrutura hexagonal que veio ser a molécula do benzeno. Ele não pensou na molécula, ele sonhou com isso. Kekulé pôs seu sonho em prática. O Mendeleev, então, 1869, teve um sonho que inspirou a organização da tabela periódica. É que eu digo, quem passou pelo colégio sabe do que eu estou falando. Os elementos se encaixavam em uma tabela que se subdividia em períodos e famílias. Daí eu fiquei muito chateado. Quer dizer, a maioria de nós foi para o colégio e estudou um bocado para ver se aprendia a tal da tabela periódica.
E o cara deita, dorme e acorda com a tabela periódica pronta, até dividida em períodos e famílias. Tem que ser um espírito muito adiantado. Nós falamos atrás que alguns espíritos mais evoluídos, de tempos em tempos, reencarnam com o intuito de promover um avanço intelectual, e isso aí foi um avanço. Está aí a fórmula do benzeno. E olha o que diz o Kekulé. Eu estava sentado à mesa a escrever o meu compêndio, mas o trabalho não rendia. Os meus pensamentos estavam no outro sítio. Virei a cadeira para a lareira e começou a querer tirar uma soneca. Outra vez começaram os átomos, as cambalhotas em frente dos meus olhos. Claro que ele tinha conhecimento de química, mas sonhou com a fórmula do benzeno. Como se tivesse produzido um relâmpago, acordei. Passei o resto da noite a verificar as consequências da hipótese. Aprendamos a sonhar, senhores, pois então talvez nos apercebamos da verdade. Kekulé, em 1865. Vamos tentar lembrar dos sonhos. Quem sabe a gente descobre alguma coisa que presta. Ou que adianta a humanidade, não? Petulância, não? Muita petulância. Vamos para a música. Handel, música clássica. Ouviu o último movimento de sua oratória, O Messias, em um sonho. O Messias é a oratória do Handel, com tempo de 2 horas e 25 minutos. É a mais famosa criação dele. Está entre as mais populares obras corais da literatura ocidental. Composta por 51 movimentos, e o mais conhecido é o Aleluia, que é o 42º. Narra a vida de Jesus Cristo desde a sua anunciação profética, seu nascimento, vida, morte e ascensão ao céu. Wagner, outro clássico, pioneiro em avanços da linguagem musical, tais como o cromatismo extremo e a rápida mudança dos centros tonais, que muito influenciou o desenvolvimento da música erudita europeia. Sua ópera Tristão e Isolde é algumas vezes descrita como um marco do início da música moderna. E olha que escreveu o tal do Wagner. A um amigo sobre a sua ópera Tristão e Isolde. Para uma vez que você vai ouvir um sonho. Eu sonhei tudo isso. Nunca poderia minha pobre cabeça ter inventado uma coisa dessas de propósito. Kekulé tinha razão, vamos tratar de sonhar. E a perguntinha do Livro dos Espíritos, saindo dos sonhos? Se a nossa alma ou o nosso espírito encarnado está de bom grado acompanhando a gente. É como se perguntasse para um prisioneiro se ele gosta de estar preso. O espírito encarnado tem ânsia de se libertar do corpo que ele está, dependendo das atitudes que esse corpo toma. Porque ele é um prisioneiro do corpo físico. Ele encarnou para progredir como alma e depende do corpo físico para desenvolver a sua tarefa. Então, quanto mais grosseiro é esse corpo, maior a ânsia do espírito de passar para o outro lado. Vamos pensar bem nisso e tratar de dar um cuidado especial para o nosso espíritozinho. Isso aqui
é um trecho de coisas que o Victor Hugo escreveu e queria que fosse publicado depois da morte dele. A maioria de vocês já devem conhecer. Como eu não decorei até hoje, né, eu vou tentar, apesar da minha visão, ler um pouquinho, até porque ali também a leitura é muito difícil. A morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte, o homem acaba e a alma começa. Ou, numa outra encarnação, recomeça. Não? Que digam esses que atravessam a hora fúnebre, a última alegria, a primeira do luto. Digam se não é verdade que ainda há ali alguém e que não acabou tudo. Eu sou uma alma, bem sinto que o que darei ao túmulo não é o meu eu, o meu ser. O que constitui o meu ser irá além. O homem é um prisioneiro, e o prisioneiro escala penosamente os muros da sua masmorra. Coloca o pé em todas as saliências e sobe até o respiradouro. A alma distingue ao longe a campina, aspira o ar livre, vê a luz. Assim é o homem. Prisioneiro não duvida que encontrará a claridade do dia a liberdade. Como pode o homem duvidar se vai encontrar a eternidade a sua saída? Por que não possuirá ele um corpo sutil, etéreo, de que o nosso corpo humano não pode ser senão um esboço grosseiro? A alma tem sede do absoluto, e o absoluto não é deste mundo. É por demais pesado para esta terra. O mundo luminoso é o mundo invisível. O mundo do luminoso é o que não vemos. Os nossos olhos carnais só veem à noite. A morte é uma mudança de vestimenta. A alma que estava vestida de sombra vai ser vestida de luz. Na morte, o homem fica sendo imortal. A vida é o poder que tem o corpo de manter a alma sobre a terra pelo peso que faz nela. A morte é uma continuação. Para além das sombras, estende-se o brilho da eternidade. As almas passam de uma esfera para outra, tornam-se cada vez mais luz, aproximam-se cada vez mais de Deus. O ponto de reunião é no infinito. Aquele que dorme desperta, desperta e vê que é homem. Aquele que vive e morre desperta e vê que é espírito. Victor Hugo, antes que ele morresse. Pedi para vocês que não permitam que problemas externos, aqueles que nós deixamos lá fora, inclusive os do próprio corpo, nos desabilitem ou não permitam o nosso serviço para a nossa iluminação. Chico Xavier. E o recado final desta terça-feira que eu imputo ao meu amigo Irineu da livraria. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento, se mexe. Coloca em movimento quem? As forças da alma. Tenham todos uma boa noite e meu muito obrigado.